Tudo bem com vocês, meus irmãos? Pastor Hermes chegando com mais um estudo. Será sobre o juízo final. Assunto pouco comentado nos dias atuais. Estamos no período da igreja de Laodiceia, a igreja morna. O conhecimento blinda a mente dos cristãos contra os ataques de Satanás. Vou orar para que possamos começar guardados pela direção de Deus, para que o nome do Senhor Jesus seja louvado e o Espírito Santo nos use. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade e bênção de me usar, Senhor, para falar a Tua palavra e também, Senhor, por estar nessa rede social. E aqueles que estarão ouvindo, Senhor, de cada denominação, de cada clero religioso, eu rogo a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, para que possam compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Então, o tema será sobre o juízo final e o julgamento do trono branco. A leitura será feita em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12, que nos diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi outros mortos grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Veja aqui o versículo 11, fala: fugiu o céu e a terra. Isso porque haverá, após o julgamento do trono branco, um novo céu e uma nova terra. Então essa terra que vivemos, ela não vai ter mais a existência. Deus poderá reformar essa terra, mas sei que haverá um novo céu e uma nova terra. Temos uma introdução para estudarmos o juízo final. É necessário um resumo dos acontecimentos anteriores. Após o arrebatamento, ocorrerá o tribunal de Cristo, e a seguir as bodas do Cordeiro. Enquanto na terra acontece os 7 anos de tribulação, e no final dessa tribulação, o anticristo com seus aliados persegue Israel. Eles ficam desesperados e clamam a Deus. Isso está aqui em Zacarias capítulo 12, versículo 10, o único versículo que dá uma proximidade maior do clamor de Israel para que Deus intervém nessa perseguição no final da tribulação, que diz assim Zacarias: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram e prantearão sobre eles. Então eles clamarão e verão o Senhor Jesus, que desce montado num cavalo branco, como a igreja e os anjos. Isso tem Apocalipse capítulo 19, versículo 11, e começa a batalha do Armagedão. E Satanás é preso nessa batalha. Inicia-se o reinado de Cristo por 1000 anos. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto e sairá a enganar as nações para a batalha final. Estudos já postados aí no YouTube. E quero só lembrar para vocês, quando eles clamam e veem o Senhor Jesus no cavalo branco, eles se arrependem pelos seus antepassados, que não aceitaram o Senhor Jesus como Messias. E quando eles clamam, vem o Senhor Jesus como o Messias. Aí eles entram ainda em choque, porque os antepassados rejeitaram o Senhor Jesus. Eu estive vendo esses dias num podcast, não é bem um debate, um estudo entre judeus conservadores, judeus ortodoxos e judeus convertidos ao cristianismo,
que eles dizem que o Novo Testamento não fala nada das profecias do Senhor Jesus. Veja que interessante. Os judeus realmente foram iludidos pelos seus antepassados que o Senhor Jesus não era o seu Messias. Por que isso? Porque eles achavam que o Senhor Jesus viria como um general de guerra, um combatente, para poder destruir as forças do Império Romano e livrá-los desse cativeiro também. Mas muito pelo contrário, o Senhor Jesus veio para libertar em espírito as vidas que estavam distanciadas de Deus por causa do pecado. Mas Deus não rejeitou eles, continua claramente o plano da salvação para eles. Mas eu quero trazer para vocês esse pequeno conhecimento aqui rápido, de que como que eles plantearam o seu Messias e viram que era o Senhor Jesus. Tá. Com a orientação do Espírito Santo, eu passaria aqui o estudo, vamos iniciar o estudo para não ficar um pouquinho longo. Durante o período da graça, o salvo que morre vai imediatamente consciente para o paraíso, como está em Lucas capítulo 23, 42 e 43, e disse Dimas, né, o ladrão na cruz, a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, o Senhor Jesus entra na eternidade para a inauguração do paraíso já com um ladrão salvo. Veja que interessante. O primeiro salvo ali na cruz, junto com o Senhor Jesus, reconhecendo. Infelizmente, o outro ladrão, Gesdras, não teve essa forma de visão. Mas muitos, às vezes, acompanham aí a ideologia, o pensamento, infelizmente, de Gesdras. Não querem ter a visão que Dimas teve de reconhecer o seu estado pecaminoso, estando naquela condição. Agora, os não salvos, por sua vez, vão para o Hades, que é uma sala de espera para ser lançado no lago de fogo. Se está no Hades, já não tem mais salvação, perfeitamente. É um estado de tormento consciente, à espera do juízo final. Tá? Que é o julgamento que vamos comentar já já sobre esse assunto. Então perceba-se aqui que os que partiram salvos vão conscientes, os que partiram não salvos também vão conscientes. Por isso que está lá em Lucas capítulo 22, 23, que diz assim: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi lá sepultado. Versículo 23, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Quer dizer, existe um estado ali de consciência. Mas isso aqui é uma parábola que o Senhor Jesus está contando a respeito do que partem sem salvação e os que partem com salvação. Não é porque ele era pobre, ele partiu com salvação. Muito pelo contrário. Está dizendo aqui que as regalias desse mundo às vezes impedem das pessoas terem um coração bondoso. Se fosse só os menos favorecidos na vida física e material, então os outros não teriam oportunidade. Mas não é isso que a parábola quer dizer. Jesus está dando aqui um significado de que pessoas que vivem, que vivem no mundo, que é uma parábola, não ligam para o que acontecerá no futuro em suas vidas e vivem regaladamente, enquanto outros vivem numa situação delicada, mas reconhecem a salvação no Senhor Jesus, porque não têm as riquezas como favoritismo do seu bem-estar. Agora, aqui, quem estará no trono branco, diante do trono branco no juízo final? Haverá dois tipos de livros, a qual eu já li no começo da leitura, de julgamento, dois tipos de livros para julgamento. O primeiro livro é o livro, ou seja, primeiro são os livros da vida, onde está escrita a história de todos não salvos. Preste atenção, porque é muito importante esse estudo, senão você não vai compreender. Tá. Voltando aqui a falar, né? Os livros
que estão ali são os livros da vida. Ó, esses livros da vida estão escritos a história de todos, não salvos, desde Adão e Eva, serão julgados pelo que está escrito nos livros e lançados no lago de fogo. Vamos supor, os livros já são os livros de sentença, para que eles reconheçam o que eles fizeram com suas vidas. E por isso em Apocalipse capítulo 12, versículo 3, está escrito: e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, que é o trono branco, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha, aqui está falando, e os mortos, né, foram julgados. Então não eram salvos os mortos. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, que é a mesma coisa na linguagem grega e hebraica, o Hades, e foi julgado cada um segundo as suas obras. Ou seja, o que fizeram aqui vai ser mostrado ali no juízo final. No juízo final, segundo o que fizeram. E é os livros, é muitas, claro, desde Adão e Eva, né, irmãos? Muita gente será julgada e apresentada as suas condições para não ser lançado no lago de fogo sem uma justiça apresentada a eles. Agora, no segundo livro, eu falei que existem dois tipos de livros, né? Os livros da vida e outro livro, que é o segundo livro que eu vou falar agora. Estão escritos que ajudaram, pensamento. Estão escritos que ajudaram no decorrer da história os filhos de Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, uma observação de uma análise teológica. Na minha compreensão, dar-se a entender que é um livro de justiça, o qual haverá uma segunda chance aos que não praticaram o mal na história de suas vidas e fizeram bem. Uma oportunidade. Vocês vão saber já já, porque esse livro da vida não é o livro dos arrebatados. Tá? Nós vamos ver isso aí já já. Porque em Romanos 2, capítulo 15, versículo 16, está escrito assim, os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Versículo 16, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então Paulo citava esse evangelho dele, que não está registrado, mas o evangelho dentro das suas cartas, que é comparado ao evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas ele dá essa citação como o evangelho dele. Porque os que não alcançaram a salvação, desde Adão e Eva, eles tiveram não uma lei escrita nos seus corações, não a lei dos 10 mandamentos, mas eles tiveram nas suas consciências aquilo que se fazia certo e o que se fazia errado. Depois de Noé, que fala que o mundo foi destruído com água, aí houve outra forma também deles analisarem, porque aí a família de Noé que gerou e habitou a terra. Mas antes disso, as pessoas tinham uma ação do que faziam, de mal ao bem. Então, naquela geração de Noé, todos foram destruídos porque estavam totalmente poluindo a terra, vamos dizer assim, de uma forma pecaminosa, mais ainda do que foi o pecado da desobediência, mas era um pecado físico e carnal. Tá. O livro da vida não pode ser, agora que eu vou falar para vocês, né? O livro da vida não pode ser o livro dos arrebatados do Velho Testamento e do Novo Testamento, porque no arrebatamento foi pessoas do Velho Testamento e do Novo Testamento. Ele levou o cativeiro. Então, Jesus levou aqueles que estavam lá antes da sua crucificação, após a sua ressurreição. As pessoas partiam e iam para um cativeiro, onde é o seio de Abraão. Aí tirou-se realmente essas pessoas e foram para o paraíso. Então aqui nos diz, o livro da vida não pode ser o livro dos arrebatados, que está lá na leitura que eu já fiz anteriormente aí sobre o livro da vida,
do Velho Testamento e do Novo Testamento, os arrebatados, tá? Porque não haveria necessidade de serem julgados novamente. Presta atenção. Se já foram salvos e participaram do tribunal de Cristo e do milênio, como seriam passados novamente pelo julgamento do trono branco? Sendo que eles foram arrebatados, passaram pelo tribunal para receber os galardões segundo as suas atividades na terra, e depois entraram no milênio com o Senhor Jesus e ainda vão passar pelo trono branco? Não há fundamento nisso, pelo meu pensamento teológico. Agora, em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, fala assim, ó, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então veja aqui, o livro da vida, que nos diz a respeito dos que estavam escritos nos livros. E o livro da vida é aqueles que entrarão na eternidade. Mas os que não estavam escritos no livro foram julgados, né? Anteriormente, pelos livros. Esse é o livro da vida, que é parece que só fala um livro da vida, mas seria um livro muito grande para conter todos os nomes das pessoas que não tiveram a experiência da salvação, mas fizeram bem no seu coração, na sua vida. Eu não quero ir muito adiante para não confundir vocês aí. Mas há muita gente ainda nessa geração nossa que estão fazendo mais o bem do que muitos cristãos. E um coração bom. Muitos cristãos que estão na igreja que não estão totalmente convertidos, porque não tem um estudo de blindagem da fé, mas aqueles que ainda estão aqui, não entregaram sua vida para o Senhor Jesus, não tiveram a experiência do batismo, mas são pessoas boas de coração, preste atenção, viu? Porque esse livro da vida aí fala dessas pessoas que terão as suas oportunidades. E aqui nos fala, o livro da vida registro da vida eterna, os que não foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Agora, o livro da vida do Cordeiro, que também fala sobre o livro da vida do Cordeiro, registro dos que foram salvos pelo sangue do Senhor Jesus. Então, o livro da vida são aqueles que não foram salvos pelo sangue do Senhor Jesus, mas tiveram as suas oportunidades. Não, claro, não receberão galardão, não receberão, mas terão reconhecimento. Só uma pequena explicação. Na grande tribulação haverá perseguição após os 3 anos e meio de paz falsa, depois vem a perseguição. Muitos arriscarão suas vidas guardando aqueles que ficaram do arrebatamento e que querem se arrepender, não se arrependerão mais de uma forma pelo sangue do Senhor Jesus, mas pelo seu próprio sangue. E muitas pessoas ajudarão, mesmo com o anticristo perseguindo para lá e para cá, muitas pessoas ajudarão aqueles que não querem receber a marca da besta. E essas pessoas que receberam a marca da besta não serão salvos, mas terá no meio deles pessoas que não aceitarão a marca. Temos que entender perfeitamente alguns estudos para não ficarmos aí confundidos sobre esse julgamento do trono branco, que é o juízo final. Haverá pessoas salvas pela misericórdia e justiça de Deus, mas não pelo sangue, que já são salvos diretamente. Ok? Agora, estou chegando ao final. Quero chamar uma conclusão para vocês aqui. Ó. O julgamento do trono branco é o fim da história da humanidade. Tudo que foi escrito irá acontecer. O Espírito Santo diz, quem tem ouvido, ouça. Esse estudo, irmãos, é para fortalecer o seu coração, sua vida, seu lar, sua família, o seu ministério, você levar o conhecimento à sua comunidade e também para ensinamento da sua família. Então, assista, compreenda, vê novamente, você vai entender o que o Espírito Santo quer dizer, como eu disse para mim, e estou transmitindo para você. Agora, conclusão, o julgamento do trono branco é o fim, como já disse para vocês, da história da humanidade. Tudo que foi escrito irá acontecer. O Espírito Santo diz, quem tem ouvidos, ouça. Tá bem? Vou aqui então
fazer uma oração agradecendo a Deus por você ter acompanhado esse estudo. Divulgue esse canal para ajudarmos que estão sem conhecimento. Há muita gente, irmãos, sem conhecimento. Quero aqui fazer uma oração para que o Senhor nos dê graça e força para suportarmos esses dias que estão por vir. E o Senhor Jesus nos ama e nos dá esse conhecimento da sua Sagrada Escritura. Ok, irmãos? Vou orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço por esse momento, por me conceder, Senhor, através dessa transmissão, Senhor meu Pai, desse canal, para chegar aos meus amigos e irmãos ouvintes. Peço que eles compreendam, entendam. Não deixe, Senhor, que o inimigo, pela Tua bondade, Pai. Eu sei que só o Senhor pode fazer isso e às vezes a gente ora pedindo algo para o Senhor que ficamos preocupados, Senhor, com aqueles que ainda não tiveram conhecimento e entendimento. E eu rogo a Ti, Pai, a Tua bênção, a Tua graça, em nome do Senhor Jesus, que muitos sejam abençoados com esses estudos. Assim, oro agradecendo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Até o próximo estudo, se Deus permitir. Deus os abençoe.